Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da nossa jornada pela Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Hoje, no nosso 13º encontro, vamos mergulhar num dos momentos mais icônicos da história, o Sermão do Monte. Depois que as primeiras luzes do Evangelho se espalharam, as ruas de Cafarnaum se encheram de gente. Todos buscavam Jesus. As multidões, cheias de enfermos, desanimados e tristes, vinham de toda parte. Corazim, Magdala, Betsaida. Os discípulos eram constantemente procurados. Filipe mal conseguia andar sem ser cercado por doentes. A casa de Pedro vivia rodeada de almas aflitas. Todos queriam um milagre e um alívio imediato da poderosa virtude do Mestre. Certo dia, um pequeno grupo de desafortunados procurou Levi, o cobrador de impostos, em sua confortável casa. Eles queriam entender melhor o Evangelho do Reino para poderem seguir os ensinamentos de Cristo com mais acerto. Levi, com uma certa estranheza, olhou para eles e disse: "O novo reino, de fato, unirá todos os corações sinceros. Mas o que vocês podem fazer na situação em que se encontram?" Então ele se dirigiu a 3 homens que conhecia pessoalmente. "Lisandro, o que você poderia realizar, sendo aleijado como é? E você, Áquila, não foi abandonado pela própria família sob acusações graves? E você, Pafos, consegue construir alguma coisa com suas aflições?" As palavras de Levi caíram como uma pedra sobre eles. Humilhados, cabisbaixos, foi só naquele momento que eles perceberam a dimensão de suas próprias limitações aos olhos do mundo. A palavra rude do discípulo os despertou para uma dura realidade. Uma dor imensa tomou conta deles. Eles se lembravam das pregações carinhosas de Jesus, que dizia ter vindo buscar todos os que estivessem tristes e angustiados. Quando o Mestre chegou, eles sentiram suas energias renovadas. Guardaram no coração as promessas de um Pai justo e bom, que amava especialmente seus filhos mais infelizes. Sentiam-se exaustos. Sim, mas a lição de Jesus havia trazido um consolo que nenhum bem material poderia dar. Eles queriam pertencer a Deus, vibrar com a esperança das promessas de Cristo. Mas agora, a opinião de Levi os jogava de volta à sua condição de desditados, de inúteis. O grupo de pobres e sofredores se retirou em profundo desalento, mas ainda havia uma esperança. Naquela tarde, o Mestre pregaria no monte. Quem sabe, ali, eles encontrariam o ensinamento de que tanto precisavam. Pouco depois, Jesus chegou à casa de Levi, acompanhado de André. Os 3 começaram uma animada conversa. Em certo ponto, Levi, com um sorriso ingênuo, contou sobre o encontro com os necessitados e concluiu, alegremente: "Mestre, o que o Evangelho do Reino conseguiria com esses aleijados e mendigos?" Lembrando-se que seus outros companheiros também eram homens humildes, ele rapidamente acrescentou: "Claro, podemos esperar algo dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e corajosos. O trabalho duro cabe a eles, mas não vejo como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram." Jesus fixou em Levi um olhar de profundo carinho, bateu-lhe levemente no ombro e disse com bondade: "No entanto, Levi, nós precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não seria mensagem divina justamente para eles, os tristes e deserdados da imensa família humana?" E continuou: "Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. É nas derrotas da vida que as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Quando buscamos os oprimidos, os aflitos, os caluniados, nós os sentimos tão unidos ao céu em suas esperanças, que reconhecemos em sua coragem tranquila um reflexo sublime da presença do nosso Pai em seus espíritos. Você já observou algum vencedor do mundo com uma preocupação maior do que defender o fruto de sua vitória material?" Levi estava comovido. Aproveitando uma pequena pausa, ele disse, um pouco desapontado: "Senhor, minhas observações vieram apenas do meu desejo de apressar o domínio do Evangelho entre os que governam o mundo." "Quem governa o mundo é Deus", afirmou o Mestre, com convicção, "e o amor não age com inquietação." Agora, imaginemos, Levi, imaginemos que os triunfadores da terra viessem até nós, com suas armas e seus exércitos. Generais romanos chegando com seus troféus sangrentos, oferecendo-se para cooperar. Eles trariam suas legiões, seus guardas, seus carros de triunfo. Começariam por protestar contra nossas pregações nas estradas simples da natureza. Como não estariam, Emissu e Intemo, desarmados das vaidades, eles construiriam templos suntuosos de pedra,
e lutariam duramente por poder e hegemonia. Recordando a força de suas espadas, talvez quisessem estabelecer o reino de Deus a ferro e fogo, exterminando uns aos outros por não cederem em seus pontos de vista. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam incêndios e devastações. E seria justo Levi cumprir a vontade do Pai aniquilando seus filhos, nossos irmãos? O apóstolo ouvia, assombrado com a profundidade daquelas palavras. O mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições da terra. Os triunfadores do mundo são pobres seres caminhando por entre abismos escuros. Por isso, é imprescindível que a gente preste atenção na alma branda e humilde dos vencidos. Para os corações deles, Deus envia bênçãos de infinita bondade. Eles quebraram as correntes que os prendiam às ilusões e agora marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a falta das facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as feridas do espírito, são luzes que Deus acende na noite escura das criaturas. Levi, é necessário que amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fértil, adubada com lágrimas e esperanças, onde as sementes do Evangelho vão desabrochar para a luz da vida. Eles saíram das convenções e dos enganos do caminho terrestre e bendizem nosso Pai, como prisioneiros que no primeiro dia de liberdade sentem o clarão do sol amigo que seus corações haviam perdido. É sobre os vencidos da sorte, sobre os que anseiam por um ideal mais puro que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutavam com os olhos úmidos, cheios de uma emoção sublime. Nesse momento, chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu, alegre, para um dos montes próximos. O crepúsculo descia em um espetáculo de ouro e brisas suaves. Ao longo de toda a encosta, uma multidão imensa se aglomerava, centenas de criaturas, esperando para ouvir a palavra do Senhor. Havia velhinhos trêmulos lavrados simples, mulheres do povo com seus filhos, misturados aos sadios, viam-se cegos, crianças doentes, homens maltrapilhos, tudo se comprimia, ansiosos. Então, ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu no topo verdejante da colina, deixando claro que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. E como que respondendo diretamente ao espírito de Levi, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações aflitos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Uma mensagem que ecoaria através dos séculos, um convite eterno à verdadeira felicidade. E assim, com essa imagem poderosa, encerramos nosso encontro de hoje. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para que a Boa Nova alcance ainda mais pessoas. E siga o adjunto agano, Mestre Paulo Roberto. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.